nacional de 7 adiante, não é isso? Foi o acordo que a gente fez. Então, a gente vai ter 1 hora a partir de agora. E como eu prezo muito pela essa questão da primazia, um horário interessante, que é essa mídia, conhecendo a atividade parlamentar de Tereza, eu conheço o Clícia, lá de Vitória, eu conheço a história já de Tereza, eu já diagramei um planozinho aqui de trabalho com a questão de minutos, de fala, de já perguntado, tá certo? Direitinho, bem organizadozinho, para a gente seguir, para otimizar, porque eu tive ponto com o Heleno, da CNTE, Heleno Araújo, e foi excelente, ele conhece muito, e depois eu estava vendo a minha live, eu parecia mais um entrevistado, aí eu vou me policiar, porque eu falo muito, advogado fala demais, né? Então eu tenho que dar essa ressalva, essa cautela. Bom, de início eu quero agradecer a vocês, saúde e paz, esse tempo nebuloso, conturbado, essa pandemia que toca a todo mundo e a nós brasileiros, a situação terrível que nossos irmãos estão passando, a gente, e a gente vai passar por isso. Primeiramente, quero agradecer demais a atenção de uma importância de um debate tão importante. Então, no esquema que eu fiz aqui, eu falei da apresentação individual cada um da lei, eu vou apresentar a lei, tá certo? Depois, eu vou expor perguntas nossas e o entendimento e a participação de vocês com perguntas e respostas das pessoas que vão participar. Veja, eu vou falar inicialmente da lei rapidinho, a lei é pouca, a lei ela tem uma estrutura simples, a chamada técnica legislativa dela, ela é muito simples, mas também precisa ser discutido como a gente vai implementar ela de uma forma eficaz. Dito isso, pessoal, eu venho aqui dizer o seguinte: a lei 12.244 de 2010 foi sancionada pelo presidente Lula, então presidente Lula, em 24 de maio de 2010, e teve uma vacatio legis, que é uma vacância da lei, né, aquele interstício, a publicação, a vigoração. Então, esse último dia 25 de maio, ela passou, né, a plenitude, a exação e exigência do que ela trata. Então, ela tem 4 artigos e ela define que as instituições públicas e privadas terão a obrigatoriedade de implementação dessas escolas. No artigo 2º fala que considera-se biblioteca escolar a coleção de livros, materiais, videográficos, documentos registrados de qualquer suporte de estado de consulta, pesquisa, estudo ou leitura. Parágrafo único do artigo 2º da lei diz que será obrigatório a serva de livros da biblioteca, no mínimo um título para cada aluno matriculado, cabendo o respectivo sistema de ensino determinar a ampliação do respectivo acesso conforme sua realidade, e bem como divulgar orientações de guarda, preservação, orientação e funcionamento das bibliotecas escolares. Aí, no terceiro, ele diz que os sistemas de ensino do país deverão desenvolver esforços progressivos para que a universalização das bibliotecas, os termos dessa lei, seja exercitada no prazo de máximo de 10 anos, respeitada a profissão de bibliotecário, disciplinada pela Lei 4084 de 62, que institui a profissão, e 9674 de 88, que regula também o exercício e prerrogativas. Então, dito isso, na live que a gente teve com a professora Helena, a gente criou uma abrangência da importância da lei. A lei como uma importância para o Brasil e para a educação, no sentido de que eu falei até do case de Bogotá, Medellín, que a educação, a violência, como conseguir diminuir as políticas de Estado. Eu falei também da necessidade de a gente ter orçamento para a educação e falei também da possibilidade de se debater sobre o imposto de grandes fortunas para a implementação dessas bibliotecárias. E foi muito bom essa live. Então, no início, eu queria que vocês falassem como vocês enxergam a lei, começando por André e por a deputada Tereza Leitão, e depois pelo deputado Paulo de Alagoas. Eu também poderia, se vocês quiserem, fazer Tereza Leitão é da área militante
do movimento educacional, da educação, vinculada à Comissão de Educação e Cultura. Andréa Batista é bibliotecária, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco, do Sintep, e Paulo, deputado federal pelo PT, Alagoas, da Comissão Geral, da Comissão Geral. Ele também parece que é da questão urbanitária. Eu li no perfil dele, né? Então, parece que veio da questão urbanitária, sindical, urbanitária. Então, dito isso, eu vou pedir a vocês para, em 5 minutos, porque a gente divide 3, 4 perguntas em 5 minutos, para que a gente falasse sobre a importância de ter centro de excelência em educação, com profissionais vários, com o benefício de saber a importância da lei, da lei como um incentivo de melhorar a qualidade da educação brasileira e impactar no rendimento escolar, sabendo que a lei ela deve ser implementada. Existe uma discussão de fazer outra lei para dar mais tempo para as instituições, principalmente privadas, se adequar à necessidade e obrigatoriedade da implementação das bibliotecas. Então, Andréa, comece aí falando como você enxerga essa lei e como você vê como a gente pode otimizá-la. Depois a deputada Tereza e, por fim, o deputado Paulão nesse primeiro momento. Primeiro, agradecer ao CRB4 o convite, né, e dar boa noite à deputada Tereza Leitão, de luta, está sempre com a gente, o deputado Paulão. Eu tenho uma facilidade de falar um pouquinho sobre essa lei, primeiro, por ser bibliotecária. Segundo, porque eu permeei um pouquinho dentro do universo do Conselho, porque eu já fui presidente do Conselho, já fui da gestão como presidente, entendo a importância do Conselho dentro dessa luta, né, por uma qualidade de ensino, e que a qualidade de ensino, a gente tem que valorizar outras questões além da sala de aula. Então, um ponto de partida, como uma boa biblioteca, um laboratório, espaços onde os jovens e as crianças possam se desenvolver, além do beabá da matemática e da física e da química, a gente tem um espaço lúdico e um espaço de informação. Hoje a gente entende a informação como um dos grandes aspectos dentro dessa conjuntura. O que está acontecendo agora, as fake news, o que é que não está gerando no país por conta de informações desencontradas e por conta de como utilizar essas informações. E por ter uma biblioteca onde a gente consiga trabalhar com uma criança, com um adolescente, com um adulto, porque a gente hoje atende nas escolas públicas, nas escolas municipais, as escolas particulares, todas as escolas, a gente consegue atender da criança ao adulto, porque a gente tem o EJA, a gente tem outras formações que antigamente a gente não, era muito difícil a gente encontrar isso como algo natural, né? E hoje é natural. Então, ter essa lei, ela, na época, quando ela foi criada, ela nos deu fez com que a gente acreditasse que essa valorização ela ia existir, né? E que, de fato, ela existiu em alguns aspectos e outros não. Na época que eu era presidente do conselho, a gente fez muito trabalho com as escolas públicas. E era engraçado como as pessoas tratam as bibliotecas, esses espaços. Eu me lembro que eu ajudei a organizar várias bibliotecas de várias escolas públicas. Um mês depois, aqueles espaços viravam um espaço de guardar material. As pessoas não continuavam o trabalho. E hoje, no sindicato, eu percebo que existe uma vontade muito grande dos profissionais que estão dentro dessas bibliotecas escolares. Muitos deles são professores, claro, são professores e que, na grande maioria, eles colocam como professores readaptados, mas que vêm me procurar hoje, me procuram muito, pedindo ajuda para que a gente possa fortalecer o trabalho deles. Eles querem, eles necessitam de apoio de profissionais da área, né, que entendam do processo e que ajude e facilite o trabalho deles. Eu sou uma pessoa, eu sou uma bibliotecária que acredito muito no trabalho onde há
multiprofissionais. Eu não acredito que só o bibliotecário ele consiga fazer determinadas ações. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho transversal e multidisciplinar. E a escola é isso. A escola tem esse papel, ele tem que ter um trabalho transversal e multidisciplinar. A gente vai encontrar profissionais de todas as áreas hoje em dia, dentro de uma escola, né? Eu sou funcionária pública, trabalho na Biblioteca Pública do Estado, e vim de um concurso de 2005, que eu entrei em 2006, onde o bibliotecário no Estado entrou no cargo antigamente chamado de técnico, hoje dentro do cargo de analista. Então, por isso, o Sintep, ele abarca também os profissionais bibliotecários, porque nós estamos dentro do cargo de analista em gestão educacional, né? E esse cargo, ele veio de uma necessidade de complemento e aí de profissionais, e a gente entrou dentro porque o cargo de bibliotecário foi extinto. Essa é uma grande questão também, ele foi extinto na época, e aí a gente entrou dentro desse cargo, e eu me lembro perfeitamente que a questão dos analistas e dos técnicos, Tereza Leitão nos apoiou muito e nos apoia muito, porque sabe qual é a grande questão? Somente em Pernambuco, eu vou dar uma linha a nível Pernambuco, os salários. Os nossos salários são muito baixos da educação, e principalmente dos analistas em gestão educacional, que isso reflete na nossa profissão de bibliotecário, porque nós estamos dentro. Então, em 2010, teve um outro concurso, que não foi em 2010, foi publicado a lei do concurso em 2008, em 2010 o pessoal entrou, aonde entraram foi pedido para 23 bibliotecários. Esses bibliotecários, eles iam atender uma demanda que a gente vinha pedindo desde a época que eu era presidente do conselho, que nas GREs existissem profissionais bibliotecários, né, que dessem suporte a esses profissionais que estão dentro das bibliotecas, que, por sua vez, não são formados em biblioteconomia, não fizeram curso de biblioteconomia, na sua grande maioria são professores, né? E aí, desses 23 bibliotecários, foram espalhados no estado todo. Teve localização como Afogados da Engazeira, não teve bibliotecário no concurso. Não teve gente para concorrer. Então, tinha disponível uma vaga, 0 pessoas para fazer aquele concurso. E isso bate na questão financeira. Porque quem iria sair de Recife, que o curso da gente é em Recife, para ir morar em Afogado da Engazeira com um salário pequeno? Então, você ia remeter a outros concursos onde os salários fossem melhores. E isso reflete na nossa profissão. Então, e o que reflete mais ainda na nossa profissão é a atuação nossa como bibliotecário, né? Atuações políticas do profissional bibliotecário. Nós precisamos cada vez mais estar envolvidos dentro da questão política. Não existe como a gente conseguir sem a ajuda dos nossos deputados federais, estaduais. A gente não consegue atingir o governo se a gente não tiver uma liga e uma rede de pessoas envolvidas dentro desse processo. E isso faz com que a gente necessite, obviamente, da questão política, que a gente precisa estar envolvida. Então, a gente precisa, eu não falo da política partidária, mas a gente precisa estar envolvido dentro desse processo para que a gente entre dentro das questões que a lei foi criada, mas a execução é outra. Existem várias leis no país. Agora, vamos executá-las? Para a gente executar, a gente realmente tem que estar dentro de uma rede que atue. Muito bem. André e a todos, André, porque, como eu disse assim, né, eu dividi para a gente, você terminou aí, né, mas a gente, primeiramente, entender que a lei é importante porque ela vai criar vagas, e lei, como a gente sabe, eu sou advogado do conselho, estou advogado, lei é inexcusável, né? O conhecimento da lei não se discute, né? Ela tem que ser cumprida. Então, a partir de então, a gente tem que ter essa primazia de que ela vai criar um aumento de vagas, e tanto é que o título da nossa live é Acesso à Universalização do Conhecimento e Abertura de Vagas em Empregabilidade com o advento da Lei 12.044, implementa as bibliotecas escolares público-privadas. Deputada Tereza, como é que a senhora enxerga a importância dessa lei
para a gente já trocar outras informações e outras perguntas, questionamentos, provocações que a gente balizou aqui. E vocês têm essa questão do horário, né? Vocês têm um encontro de 7 horas, é isso? Não é isso? Então, gostaria de saber da senhora e depois do deputado Paulão, uma live, outra live, do deputado Paulão, como é que vocês enxergam a importância de se implementar em todo o Brasil, principalmente em Pernambuco e Alagoas, que é a nossa jurisdição, a importância da implementação das bibliotecas escolares. Gostaria da sua fala e depois, inicialmente, do deputado Paulão, de forma bem como aguerrida que a senhora conhece, né, a lei, né, o problema, a questão da educação. Boa noite. Em seu nome, Jário, eu quero agradecer o convite do CRB4 para estar participando dessa live e dizer da minha satisfação quando eu vi o Carder dividindo esse momento com a Andréia, representante bastante aguerrida aqui do Sintep, e com Paulão, que é uma inspiração para todos nós, como deputado federal. Aliás, Paulão, a nossa bancada está dando show no Congresso, nesses momentos tão bicudos, né? Nesses momentos tão tenebrosos que a gente está vivendo, e a nossa bancada, junto com a bancada mais ampla de oposição, tem feito um trabalho muito positivo de enfrentamento ao obscurantismo, que é o que a lei, inclusive, também indica, né? Você tem uma lei que obrigue, no prazo de 10 anos, as escolas terem um espaço denominado de biblioteca e determina como é que deve ser isso, a quantidade de livros, como é que deve funcionar. É uma coisa importantíssima para o projeto ensino-aprendizagem, sem sombra de dúvidas. O acesso ao livro, o acesso à leitura, mesmo com as mídias digitais, sem esquecer que as mídias digitais podem também compor um acervo de biblioteca, a gente já tem isso em algumas outras bibliotecas maiores, né? É um espaço muito positivo nas escolas. É um espaço de você fazer um trabalho em grupo, é um espaço de você fazer uma pesquisa, é um espaço de você fazer clubes de leitura. Tudo isso estimula, incentiva. É aquela questão que a gente defende. A sala de aula não é um espaço de 4 paredes, dividido em vários pedacinhos em um prédio grande. A sala de aula ela é ampla. É como diz Paulo Freire, ela não tem muros, nem dentro, nem fora da escola. Então, a biblioteca ela pode ser esse polo aglutinador. Então, acho muito importante. Aqui no Estado, essa lei, inclusive, nos estimulou a fazer um debate que ainda está em curso, porque é o Executivo que tem que mandar para a Assembleia Legislativa, que é o Plano Estadual do Livro, da Leitura, da Literatura e da Biblioteca. Veja como é o encadeamento: livro, leitura, literatura e biblioteca. Então, a gente tem aqui um fórum que é muito atuante, com várias representações, Andréia deve saber disso, né? Várias representações da sociedade, e eu tenho o prazer de participar desse fórum, porque eu fui presidente da Comissão de Educação por 4 ciclos consecutivos. Hoje eu sou membro titular. Como eu sou da mesa diretora, não posso ser presidente de comissão, mas mantive o vínculo. E nesse debate, eu apresentei e foi aprovado na Assembleia um projeto de lei, que hoje é lei, que instituiu o prêmio Município Amigo da Biblioteca. Então, todo ano, a gente premia um município de cada região administrativa, região metropolitana, zona da mata, zona do agreste e zona do sertão, com os critérios do que a administração fez na promoção da leitura, no fomento às bibliotecas, sejam bibliotecas públicas, mas também as bibliotecas escolares. E quando a gente vai analisar os projetos, né, quando chega o processo na Assembleia para a comissão julgadora separar, ver quais são os municípios que vão ser premiados a cada ano, a gente vê cada coisa tão bonita, a gente vê tanta criatividade das escolas, tanto compromisso dos professores, umas coisas tão criativas, sobretudo em áreas rurais, onde a gente tem dificuldade de ter escolas funcionando plenamente, a gente ainda tem turmas multisseriadas, e
a biblioteca vai para elas. A biblioteca de uma escola polo sai, tem uma que é bem bonitinha, ela sai no carrinho, chega lá, se instala, naquele dia da semana tem leitura, tem roda de leitura, tem troca de ideias. Então, acho que isso é um caminho, porque o livro ainda é um grande amigo da educação. Mesmo que a gente tenha outras coisas, né? Nesse aspecto, eu pessoalmente sou muito antiga, sabe, Paulão? Eu gosto de pegar no livro, eu gosto de cheirar do papel, eu gosto de pegar um lapisinho e sair anotando, marcar aquela folha de uma coisinha importante que a gente viu, que a gente usa na nossa vida, e, evidentemente, os nossos estudantes, né, a juventude, vão precisar disso. Eu acho muito importante as escolas, inclusive, manterem esse hábito, os professores de literatura, os professores de língua portuguesa, manterem esse hábito da leitura dos chamados paradidáticos, nas primeiras séries, né? Nos primeiros anos, e depois dos livros mais elaborados de literatura, de romance, de clássicos, isso é fundamental. E finalmente, o que isso enseja de ampliação do leque de profissionais de educação, que não se resume a professores. Professores são o principal pela tarefa que desempenham, mas não desempenham essa tarefa sozinhos. Precisam de todo um apoio, desde o porteiro da escola, a merendeira, a secretária, a auxiliar de serviços gerais e a biblioteca. Então, ter nesses espaços bibliotecários formados, que entendem, né, do métier é fundamental. Então, acho que ter essa categoria organizada em associações, em conselhos, em sindicatos, também é uma coisa que ajuda bastante a essa questão da biblioteca ser colocada na vitrine. Eu vou fazer um pronunciamento sobre essa lei. A gente está só com uma sessão virtual por semana, uma ordinária e uma extraordinária, mas farei para comemorar os anos dessa lei, para a gente lembrar que a lei vai precisar agora ser, de fato, seguida. Boa produção. Já vou provocá-la, já que você deixou a deixa, que é necessário a gente implementar leis estaduais também, para forçar os governos a implementar, né? Aí, fechando essa rodada com o deputado Paulão, de Alagoas, deputado federal do PT, a importância da lei e como é que a gente vai trabalhar essa lei. E a gente vai voltar aqui para as questões, nas perguntas sobre empregabilidade e abertura de vagas com elas. Deputado, como é que o senhor enxerga a importância de bibliotecas, do conhecimento, do saber, nesse cenário que a gente vive no Brasil? Boa noite. Boa noite, queria cumprimentar todos e todas, cumprimentar o Jairo, em teu nome, agradecer o convite, Jairo, para mim é uma honra, cumprimentar a Joana, que representa o sindicato, o segmento Pernambuco, mas também o CRB Alagoas Pernambuco, e essa amiga militante, guerreira, uma deputada que honra não só Pernambuco, mas o Brasil, que é Tereza Leitão. Veja bem, dos 4 integrantes, o único que não é da área da educação, Tereza, sou eu. Eu sou urbanitário, né? A minha caminhada maior. E aí a Joana falava que estudou aqui na Escola Técnica, Joana, que é o Instituto Federal. Eu também estudei quando jovem, fiz eletrotécnica de 14 a 17 anos. E um fato interessante, eu estava verificando, o CRB, que é o Conselho Regional, né, de vocês, é o nome de um time aqui em Alagoas. Aqui tem 2 times, CSE e CRB. Por analogia, o CSE é como se fosse o Santa Cruz, é o povão. E o esporte é um pouco mais elitizado, né? Depois me corrigem. Mas o esporte é o CRB e o CSE é o Santa Cruz. O Jário está dizendo que não. Veja bem, em relação à lei propriamente dita, eu queria dar um informe técnico da lei, depois opino assim politicamente de uma forma rápida. Eu estou em plena sessão virtual da Câmara Federal, a exemplo também de Tereza. Eu estou olhando aqui de lado, porque está havendo votação do FIES. E o Carlos Vera, deputado do PT, né, grande aquisição, participou,
e quem estava fazendo defesa também fui eu e o deputado Zé Guimarães. Aí eu tive que sair, mas está ocorrendo a votação. O mérito já foi aprovado, isso é bom, vai prorrogar todo o processo do FIES, né, que muitas pessoas nessa situação do isolamento social da pandemia estava com muito obstáculo sobre isso. Primeiro, a lei. A lei é da autoria da deputada Laura Carneiro, do MDB do Rio. A deputada é filha do senador Carneiro, né, que já morreu há muito tempo, e ela perdeu a eleição. E a outra autora é a Carmen Zanotto. Ela é do Cidadania, do antigo PPS, né, de Santa Catarina. Então, a lei ela foi dada entrada no dia 6 de 2 de 2018, passou pela CCJ agora do 10 de 10 de 2019 e está no Senado. No Senado. Essa lei ela tinha um limite temporal, quando foi criado ela, no caso específico, e ela terminava agora em maio de 2020. E a legislação modifica para dar mais tempo e prorrogar até 2024, né? O conceito de biblioteca, vocês que são os sabedores, ele amplia para o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares aí, que Joana, com propriedade, o Jário e principalmente a Tereza deram enfoque sobre isso. Aí eu vou verificar no processo do Senado e da Câmara. Como é que anda essa lei? Porque ela está paralisada. É uma lei que é complexa? Não. Em tese, não. Mas ela depende do Executivo, né? Porque como ela gera despesa, né? Ela tem que ter a origem do Executivo. Só ele tem poder de ter dotação orçamentária e financeira sobre esse aspecto. Então, depende do Executivo. A pergunta que não quer calar, esse cenário que a gente vive é propício para que uma lei com este conteúdo ela tenha celeridade, pessoal? Não. E por quê? Não precisa nem aprofundar, porque a gente tem sintonia de pensamento com este presidente que está aí, com o ministro da Educação, que felizmente caiu hoje e já ganhou como prêmio, ele vai ser o representante do Banco Mundial, vai substituir o Pedro Malan. E quem ouviu o discurso dele, ele disse, não, eu estou indo agora para a Constituição Internacional, e isso faz com que eu ganhe mais e vai dar segurança à minha cachorrinha. Com todo respeito aos animais que eu gosto, inclusive tem 2 gatos aqui em casa. Mas veja o baixo nível desse ministro. Então, ele é o Bolsonaro na prática. São irmãos siameses nesse processo. Então, vocês estão trabalhando um tema que, para mim, é motivo de muito orgulho, e aqui nas costas você está vendo, eu sempre gostei de ler, desde garoto, quando comecei a ler gibis, estimulado pelo cunhado que já faleceu, depois livros, enfim, desde garoto a leitura sempre fez parte da minha vida, eu gosto muito, mas a biblioteca, ela é questionadora por várias razões, aí eu estou analisando o aspecto mais político-sociológico. Primeiro que é um espaço coletivo, uma escola, não é individual, ele é coletivo. Segundo, você vai ter leituras onde você tem literatura infantil e infanto-juvenil, política, economia, enfim, todas as matérias. Ideologicamente, o grande espectro do processo. Essa visão que é a essência da visão da humanidade, da essência da democracia. Não só conviver com os iguais, mas conviver principalmente com os diferentes. Este governo que está aí, ele não investe na educação, porque ele sabe que a educação pública, gratuita e de qualidade, é um instrumento que vai na contramão do processo proto-fascista. Então, veja bem, vocês estão trabalhando um momento, eu também, se depender de mim, votarei, mas eu acho muito difícil o Senado, que é muito conservador, essa lei ter celeridade. E na Câmara Federal, o Bolsonaro assumiu o ano passado, mas ele, até então, ele fez o quê? Ele foi eleito na antipolítica, uma parcela do Senado votou
nessa visão da antipolítica, acreditou, né? Todo mundo, quem conhecia ele, como é o meu caso, que eu já era parlamentar, já conhecia que era a figura. E o projeto que ele representava. Então, chega um momento agora que ele vai ter que fazer as negociações tradicionais. Então, esse acordo que ele fez com o Centrão é para dar justamente a sustentação política que ele estava com dificuldade de votar algumas matérias, principalmente no aspecto da economia. Então, passou a reforma trabalhista, que já tinha começado com Temer, ele agravou a reforma tributária, e quando ele entrou na reforma do Estado, foi quando houve uma trava, mas ele agora recompõe com o Centrão. Então, eu vou concluindo, para dar oportunidade às perguntas, que é um cenário no Congresso Nacional muito difícil. As informações que comento em Brasília, eu estou em Maceió, as sessões nossas estão sendo virtuais, né? No meu caso, eu não sou tão jovem, então estou um pouco na zona de risco, por isso que não fui a Brasília. Os mais jovens que estão indo lá, a exemplo do Carlos Veras e outros, eu não estou, já estou em outra faixa. Então, a informação que tem é que o substituto dele, ideologicamente, é idêntico, o pior é ele. O nome que está sendo cotado para a educação, que deve ser um terraplanista, um olavista, que deve entrar num processo. É verdade que o Centrão está de olho, porque o Centrão já pegou a joia principal do MEC, que foi o FNDE, que tem um dinheiro lá, que tem a grana no processo. Então, a gente está vivendo esse processo de muita dificuldade. Então, eu concluo dizendo, com este governo, eu não acredito que a gente vai ter avanços em políticas públicas, principalmente a educação, que elegeu como inimigo. Então, Bolsonaro elegeu a universidade, por quê? Porque é um local do pensar, né? A educação como um todo é um local do pensar. Vocês serem, como diz a Joana com orgulho, eu sou compulsado, eles não aceitam isso, né? Que você tenha autonomia de voo, mesmo com salário de educação baixos no Brasil. Já foram piores, mas muito aquém da realidade e o papel que vocês cumprem na sociedade, seja na educação, que eu falo como todo, nessa visão que Tereza levantou. Então, a gente só terá essa modificação, pessoal, quando tiver uma política avançada. E aí eu não vou entrar no mérito, senão a gente desvia o assunto, que o objeto é o projeto. Então, avalia o projeto no Senado, dormitando, aí vamos dizer que seja aprovado no Senado. Aí ele volta para a Câmara. Por quê? Porque a origem do projeto foi na Câmara, aí foi para o Senado. Se o Senado fizer qualquer modificação, volta para a Câmara, entendeu? Aí fica um pouco esse jogo. Então, independente de modificação ou não, ele voltará para o Senado, na minha visão. Então, não é querendo jogar, vamos dizer, uma informação negativa, pelo contrário. Eu acho que este governo e esse Congresso. E a outra questão é a pandemia, que foi uma realidade internacional que atinge o Brasil. Então, o foco neste momento são projetos muito ligados à área da saúde. Claro que a educação tem um papel fundamental, não é? E principalmente, no caso mesmo, eu estou aqui no isolamento social. Em casa, com a minha companheira Luciana é da educação também, professora de geografia e também de comunicação. Então, a gente consegue ter um dos motivos do processo de isolamento de qualidade são os livros. Aí Tereza faz uma provocação, eu superei, viu, Tereza, a sua fase. Eu continuo com os livros físicos, que está aqui nas minhas costas, e outros, mas eu aderi há muito tempo ao Kindle. Aí eu fico lá no Kindle. O Kindle tem marcador, sim. Porque tem um detalhe, o Kindle é metade do preço. Esse é o problema concreto do livro. Se um livro custa R$50, 30, o Kindle custa 15. É para eu em tempo real. Lançamento que vai ter, sei lá, daqui a um mês eu consigo ter, enfim, mas é outro papo. Mas isso também está no contexto. Eu entendo que a tecnologia está dentro do conceito da biblioteca. É um conjunto, é um arcabouço do processo. Mas, repito, é um espaço de saber. Espaço de saber no Brasil, Bolsonaro é inimigo. Vocês contam com quem na Câmara Federal? Com os partidos de esquerda e de centro-esquerda. Totaliza quantos votos? 140 votos.
O total, temos quantos deputados na Câmara? 513. A gente não tem nem maioria simples para passar o projeto. Então, se o Centrão se fechar, não querendo que esse projeto caminhe, porque ele gera despesa, e se o Congresso, no caso, se o Bolsonaro não encaminha, que a iniciativa é dele, agora é do Senado, para que seja votado, não tiver mobilização popular, aí, então, essa pauta de vocês, que é fundamental, ele tem que sair do CRB, ganhar as mentes e corações. Tem que ir para as redes e, no momento exato, para as ruas. A pauta da luta das bibliotecas é uma pauta que tem que ser uma visão comercial comprada por quem? Por alunos, pelos pais e pela comunidade. Somente o movimento sindical e a esquerda, ela tem limitações sobre isso. Então, seria a primeira provocação, e já dizendo que, para mim, foi um grande prazer, viu, pessoal? Uma grande honra estar debatendo com vocês. Só umas pequenas emendas à sua fala, rapidinho. A Joana é a pessoa que entrou em contato com o senhor para mandar o link, para abrir o link. Quem está debatendo com a gente é a Andréa, do sindicato, do Sintep, tá certo? Não, tudo bem, sem problema. Veja, outra questão. André. Que a idade, viu, Andréa? Não, eu entendo. Você está em outra plenária também. Fica uma formalidade. Deputado, tem uma questão também de peso aqui importante. Pernambuco e morou em Maceió. Aí eu disse o contrário. Eu nasci no Recife e saí com 5 anos de idade para Alagoas. Aí a gente estava conversando na verdade. Nasci no bairro de Correio. Deputado, o senhor está sem fone de ouvido, né? O senhor está sem fone de ouvido, né? Aí está criando uma cacofonia, uma interferenciazinha, porque quando você coloca o fone de ouvido, a gente corta, o senhor fica só falando, ou eu, ou André, ou Tereza. Mas veja só, não tem problema não. Veja, eu queria só fazer uma ressalva ao que o senhor falou. A lei já foi aprovada. O que a gente está discutindo, e o senhor tem razão, a correlação de forças, dizendo assim, no Congresso, não é interessante, porque o que o senhor falou aí é um projeto de lei que tenta aumentar o prazo para a implementação da biblioteca. O projeto de lei 9484/2018, da deputada Carmen Zanotto, de Cidadania de Santa Catarina, que ela quer colocar no texto da lei 12.244, ela quer alterar esse entendimento e criar esse chamado Sistema Brasileiro de Bibliotecas Escolares e outras definições, que eu entendo que, como o senhor bem falou, não é um momento propício, né? Porque o Bolsonaro, o governo que está aí, infelizmente, né, está pagando o preço dessa incoerência nossa de votar com ódio, né, com intolerância, e criou o que a gente está vivendo aí. A gente não vai discutir isso agora. Infelizmente, o Brasil caminha passos largos para ficar no top dessa pandemia pela nossa inconsciência, tá certo? Digamos assim, ignorância e falta desse controle unificado. Então, o que a gente está debatendo, é interessante, é que já existe a lei. Eu entendo que esse projeto de lei que está em pauta não é um momento adequado, o senhor tem razão, não é um momento adequado, porque a gente vai ter do 513 deputados, como o senhor falou, 140, a gente tem que ter a maioria simples, não uma lei ordinária para alterar isso aí, não chegaria. Eu entendo que a gente poderia pegar esse projeto de lei e transformá-lo em um decreto. Claro que também é outro problema, porque aí o decreto é por via executiva, óbvio, não é isso? Então, dito isso, fazendo essas pequenas correções, o senhor levantou, interessante, essa questão do projeto de lei que cria o Sistema Brasileiro de Bibliotecas Escolares, da deputada lá de Santa Catarina, juntamente com a outra do DEM, lá de Tocantins, a tal da professora Dorinha, que, na verdade, não tem muito, digamos assim, expertise da área, não tem conhecimento. Não é a Tereza Leitão, nossa, não é isso, né? Mas, veja, eu quero voltar aqui para uma questão interessante. Foi muito bom inicialmente a fala de vocês, otimizando aqui o tempo. O tema da nossa live é acesso à universalização do conhecimento com abertura de vagas e empregabilidade com o advento da lei. Por quê? Estima-se que vai se criar muitas vagas, estima-se de 150 mil vagas em todo o Brasil. Eu gostaria de saber da deputada Tereza Leitão, ela começar a se expor, agora eu vou inverter um pouco. Primeiro as damas, primeiro Tereza, depois Andréa,
do sindicato, depois o deputado Paulão, porque ele vai absorvendo aqui a questão. Deputado, o senhor me falou que o senhor nasceu em Pernambuco, não foi assim? Concorda? O senhor falou isso, não foi? Nasci em Recife, no bairro do Cordeiro. Pronto, aí veja, como a questão aqui vai a questão da empregabilidade e o advento dessa lei que foi sancionada em 2010 e ela, a partir de 2020, começou necessariamente a vigorar pela vacância da lei, pelo período de adaptação de 10 anos, esse novo projeto de lei quer criar outro espaço de tempo, outra vacância da lei para adaptação. É uma coisa muito conturbada isso. Eu quero voltar para uma questão importantíssima. O senhor é nascido em Pernambuco. O senhor deve conhecer, por exemplo, Tereza Leitão, André, todo pernambucano que não conhecer a Rua da Imperatriz Tereza Cristina não é pernambucano, não é verdade? Então, veja, depois de 2016, com o golpe, a gente viu o degringolar da economia, porque, né, criar factoides e tal, e a gente mexeu com um sistema importante que é a democracia, né? Tirou inocentemente ali Dilma, porque foi uma questão política, a gente está vendo, né, uma série de questões que está a judicialização da política, aquela coisa que tolhe o nosso conceito, se a gente vai filosofar aqui, mas de democracia, né, do interstício, do mandato, cumprimento de mandato. Infelizmente, a gente está nacionalmente tratando de uma pandemia que o Brasil vai, infelizmente, eu digo lá atrás isso, pela nossa ignorância, falta de comando geral, vai ser top. Voltando à questão da pandemia, voltando à questão nossa do tema da live, a nossa Rua da Imperatriz era, para mim, uma efervescência da empregabilidade e do momento que a gente vivia em 2016. Eu ando muito em Recife e eu passava ali, a gente é puxado para dentro das lojas de ótica, calçados, que ali tem muito isso, né? Desde a igreja até a Ponte de Ferro. Em 2016, esse processo de crescimento parou. E de 2016 para agora, a crise econômica se aprofunda muito grande, muito sensivelmente para nós. E eu trago algumas provocações para a gente pensar como essa abertura de vagas com a criação da lei, porque aí vai exigir, onde tiver uma biblioteca escolar, a contratação de um bibliotecário, tá certo? Independente desse projeto de lei que quer postergar por mais 4 anos, eu entendo que a gente deve observar como a gente pode pegar e implementar essas questões das bibliotecas em todo o Brasil, principalmente Pernambuco e Alagoas, abrindo vagas para os bibliotecários, que são muitos. E aí gostaria do apoio da deputada Tereza Leitão, para ela dizer o quantitativo de escolas, como é que está a situação. Eu acho que Pernambuco está na faixa de 300 escolas de tempos integrais. E voltando à questão que eu falei aqui da provocação da Rua da Imperatriz, a gente vê, eu passei há um pouco tempo atrás, depois do que eu vi, aquilo está uma situação caótica, aquilo reflete como é que está a economia de Recife, tá certo? É uma loja entreaberta, 3, 4 fechadas, e o povo, quando está, os vendedores de braços cruzados, por toda a rua. O PNAD do IBGE, do Covid-19, ele fez um levantamento muito interessante. Ele diz que 1 em cada 6 brasileiros estão desempregados. Jairo, seu microfone não está funcionando. Vocês me escutaram até então? Escutou até então? Sim. Veja, eu trago uma provocação interessante aqui. No Brasil, estima-se que o IBGE fala que existe 11,4% da taxa de desocupação nesse período agora pandêmico, 24/5 a 30 de maio agora último. Além disso, a gente tem já 17 milhões de pessoas que não procuram emprego por conta da pandemia ou falta de perspectiva, né, da questão local. O colunista do UOL, Jamil Ajechad, hoje escreveu, eu li, ele disse que no Brasil, 1 em cada 6 jovens parou de trabalhar, olha isso, no mundo. E a perspectiva no Brasil é maior porque ele diz que o Brasil é o pior país que faz teste, porque o teste do Covid, ele diz assim, o Brasil não gera confiança para os setores econômicos, porque o Brasil é o país que menos testou
com dados do Ministério da Saúde, aponta que o fato de que apenas 1 milhão de testes foram realizados no país, ou seja, menos de 1% da população. Então, há um conflito muito grande de como a gente vai passar pela essa crise sanitária pandêmica e vai, logo depois, a gente vai ter uma crise econômica que já está vivendo brutal. Então, nesse sentido, eu vou provocar vocês o seguinte: como a gente pode pensar na implementação desses centros escolares, dessas bibliotecas escolares, públicas e privadas, para gerar emprego e renda para os jovens, para os bibliotecários? A gente tem que pensar também como esse advento da lei, que já está em vigor, ela pode alavancar a questão do emprego e renda, porque se tem uma lei, vamos cumpri-la, né? É uma coisa essencial para nós, e principalmente para o Conselho cumprir, e pegando esses dados que a gente tem, a crise pandêmica, a crise econômica, a gente pode usar a lei como fator positivo. Então, a deputada Tereza, que tem muita expertise, muito conhecimento na área da educação, gostaria de saber dela a questão da percepção dela, como a gente pode otimizar a questão de geração de emprego e renda com a aplicação da lei. No cenário de Pernambuco, eu li alguma coisa no site de Pernambuco, informação, li muito, a gente tem 300 escolas integrais, a gente também, a situação, eu gostaria da senhora iniciar, como é que está a situação de Pernambuco na questão da implementação dessas escolas. Entendeu, Tereza? Você me entendeu? Entendeu? Pergunta aí. Entendi. Como é que a gente pode implementar e abrir vagas com o advento da Lei 12.044, porque vai criar, estima-se no Brasil todo, 150 mil vagas, e a gente tem uma crise pandêmica que, aliada a isso, a gente vai ter, consequentemente, uma crise econômica brutal, nunca vista, eu acho que no Brasil, e talvez no mundo, se fala isso no mundo. Depois da gripe espanhola, essa pandemia veio terrivelmente afetar todos e todas. Tereza, palavra. Veja, as chamadas escolas em tempo integral, aqui se chama escola de referência, né? Uhum. Os estudantes passam de 7h30 da manhã até 5 horas da tarde, há uma necessidade de uma estrutura melhor. Se não tivesse a estrutura, e houve tempo que não tinha, e os meninos, com sua criatividade, chamavam pedagogia do confinamento, porque de manhã era português, matemática, história e geografia, e de tarde era geografia, matemática, português e história, mudava só a ordem, né? Então, essas escolas, elas têm que ter laboratório, elas têm que ter um refeitório mais organizado, e, evidentemente, elas têm que ter biblioteca. A geração de emprego na rede pública relacionada a isto se vincula muito à aprovação e implementação dos planos de cargos e carreira, que a Andrea fez um breve no início da nossa live. Ora, o que a gente defende é que todas as categorias que tenham formação específica, elas devam ocupar um espaço para o exercício da sua profissão. Então, existe a profissão de bibliotecário. Se esse bibliotecário, ele não tem uma formação pedagógica específica, mas isso quem tem que dar é a rede. Não precisa ele fazer licenciatura, porque até não existe, né? Porque ele não é professor, mas ele precisa se adaptar a uma formação pedagógica e estar, de fato, no exercício nas escolas da rede. Na rede pública, eu acredito que se vincula assim, porque durante muito tempo, e ainda hoje, a gente tem residual disto, as bibliotecas eram lugares de professores que estavam, como é que a gente chama? Readaptados em função. Ou por calo de cordas vocais, ou por alguma outra questão, se jogava esses professores lá sem uma formação. A biblioteca passava a ser um lugar de guardar livro, somente. Né? Então, a biblioteca não é um depósito de livros. O conceito de biblioteca é mais amplo, como disse Paulão, é um lugar coletivo, é um lugar de estudo, é um lugar de projetos, é um lugar de muitos planos, inclusive, que uma biblioteca ativa, ela consegue mobilizar dentro da escola e ela ser, inclusive, um dos esteios de um projeto político-pedagógico importante. A intenção, inclusive, do projeto político-pedagógico também se revela na biblioteca.
pelos livros que a escola compra, pelos títulos que ela determina ou organiza para os estudantes terem acesso. Uma biblioteca desses terraplanistas, desse ministro que está saindo, estão dizendo que o que vem é da mesma linha, é uma biblioteca que vai formar o quê? Para a consciência crítica dos alunos, para a intervenção social dos alunos. Então, a biblioteca também tem a ver com o projeto político da escola. O projeto político-pedagógico da escola tem que estar conectada e articulada. Então, a geração de emprego, para mim, ela se revela nesse aspecto, nas múltiplas tarefas e nas múltiplas funções que a escola, de fato, ela precisa ter. A gente tem poucos profissionais de biblioteca atuando nas escolas. A Andrea tem esse dado. Mesmo nessas chamadas escolas de referência, que são as escolas que deviam ser o suprassumo, tem que ser referência para as outras, né? E temos muitos professores de várias outras formações, de várias licenciaturas, atuando nesse regime de readaptados. Alguns funcionam bem, funcionam. Não vou de forma nenhuma desprezar isso, funcionam bem, tem uma formação continuada para que a biblioteca ative. E em relação à renda, a biblioteca se relaciona com o Plano Nacional do Livro, o livro didático, o livro paradidático, que às vezes chegam nas escolas, e quando a gente vai nas escolas, está lá um monte de livro estocado, às vezes escondido. Eu já vi livro até escondido em cantina, embaixo de birô da sala do diretor, no vucu-vucu lá qualquer, no mufumbu, como a gente chama aqui, da pena. Tem livro novo, né, Andréia? Então, a tarefa da biblioteca é uma tarefa pedagógica muito criativa, muito apaixonante. E ela pode, inclusive, também ser utilizada pelos professores também. Pessoal, um clube de leitura de professores, que maravilha. Como isso não ia estimular? Depois você mistura os alunos ali também, né? Então, eu acho que é um estímulo. Eu vou apresentar um projeto aqui, Jairo. Pronto, você agora me deu ideia, viu? Vamos embora. Eu vou até... Deputado, eu lhe ajudo na confecção da lei. Tem um histórico aqui que se vincula também com autores pernambucanos, né? E Paulão sabe como autor, né, nativo, ele tem dificuldade até de seus livros estarem, né, em prateleiras. Tem muita venda também mercantil, tem muita mercantilização também de autores, de livros. Então, a gente vai fazer isso e você me deu uma boa ideia. Provocar. Deputada, mas a senhora entende que com o advento dessa lei, ela já está promulgada, a gente vai criar, já tem estudos que falta metade das escolas brasileiras, faltam bibliotecários. Então, diante desse cenário pandêmico, esse, digamos assim, dantesco, né, da economia, da panaceia que a gente vive, esse descontrole que o Brasil vive, e não vamos só falar a questão política, porque se a gente for falar do Bolsonaro, ou jogar um código penal, cai em pé das atrocidades, né? Então, cai em pé um código penal das coisas que a gente vê. A gente vê uma reunião ministerial que, me desculpe a expressão, não quer nem comparar com o que se assemelha. Então, a gente, não é verdade, ministro tratando da coisa pandêmica com a coisa pessoal, a coisa ideológica. Então, a lei está aí para ser cumprida. Eu entendo que, como eu falei, eu gostaria que vocês lessem o artigo de Jamil Chad, do UOL, falando dessa questão da pandemia do emprego, e eu entendo que a nossa lei, assim como outras, virão para fortalecer a empregabilidade e renda dos profissionais. Então, é um salto de qualidade e a gente tem que observar a lei como um fruto bom, porque a lei passa pela tramitação. A lei 12.244 começou em 2003. O que o deputado Paulão bem chamou a atenção com relação à correlação de força é o projeto de lei 9448, se eu não me engano, da deputada lá, Zocoto, de Santa Catarina, que quer postergar isso. Então, eu vou provocar mais. Veja, no último encontro que eu tive outra live que eu tive com o excelente professor Heleno Araújo, a gente tocou no assunto de como a gente pode unir forças, a CNTE, que é o órgão dele, tá certo? A Confederação Nacional do Trabalho da Educação, e eu provoquei como a gente pode usar
o artigo 153, 7º da Constituição Federal, que fala do imposto sobre grande fortuna para empregar para a implementação dessas bibliotecas, desses centros. Era uma ideia que eu trouxe, debati com ele, importante, porque a gente tinha no pré-sal, quando a gente tinha exclusividade, quando foi quebrado, quando foi expoliado, na verdade é isso, a gente tinha 10% para a educação. Então, a gente tinha uma visão de futuro, um planejamento que a gente ia ter um salto do Fundeb, da educação básica, média, da ensino, da universalização, todas as prerrogativas que os países desenvolvidos, soberanos, fizeram para ter hegemonia, para ter conhecimento, para ser plenamente desenvolvidos. Então, eu queria agora escutar a deputada Tereza já falou, a Andréa Batista, do nosso Sintep, bibliotecária, falar sobre essa questão com relação entre emprego, geração de emprego e a questão da implementação da lei em Pernambuco, e depois o deputado Paulão, como ele pode otimizar, vinculando essa ideia de pegar o imposto sobre grandes fortunas para a implementação das bibliotecas, e essa luta lá em Alagoas, que a gente vai contar com ele, com essa articulação dele, de convencer, porque isso aí, como você bem falou, deputado, isso é um movimento suprapartidário, Tereza. Eu compreendo que você não pode, na Alep, levar para o governador fazer um decreto, ou aprovar ou sancionar uma lei que vai onerar. Por quê? Porque a gente tem que entender que a educação vai passar pelo... O Brasil vai ter que ter na educação um sentido e uma lógica de investimento. André, qual é a sua opinião no sentido de que a gente pode, no cenário caótico da economia, abrir vagas com a implementação da lei, da nossa lei já federal, 12.244, em todo o território de Pernambuco e Alagoas? Como é que você enxerga isso diante do que eu falei de números? 17 milhões de pessoas que não procuram emprego diante da pandemia, 1 em cada 6 no mundo já jovem não tem emprego. Aqui em Pernambuco o cenário é muito caótico. Então, como é que você vê que como a gente pode fazer uma sinergia para que essa lei venha implementar e abrir vagas para o bibliotecário? E a gente já bateu 56 minutos. Eu vou deixar de falar muito, desculpa, eu falo muito, e queria lhe falar, André e o deputado Paulão. Cortar meu áudio. Jairo, essa pergunta ela é muito pertinente. Por um acaso, dentro do sindicato, eu tenho um papel que eu considero um papel muito importante e desafiador. Eu faço parte da mesa de negociação com o governo, né? O Sintep, ele faz parte da mesa de negociação com o governo. E aí, existem vários aspectos que fazem com que, para que essa lei ela seja executada, quando eu falei logo no início que as leis existem, mas a execução delas são super complicadas, são super complicadas porque a gente bate também com a questão financeira, né? A gente hoje tem o teto dos gastos, que impede investimento na educação, né? E isso gera uma dificuldade na hora da provocação de um concurso público. A biblioteca, eu vou dar um exemplo, a biblioteca pública. A biblioteca pública, quando eu entrei, a gente fez um concurso público para 30 pessoas. Hoje, a gente tem, desses 30 que entraram, nós temos 20 e poucos bibliotecários. Desses 30 que entraram, 20 e poucos bibliotecários. Muitos deles saíram por conta da situação financeira, salário, né? Então, quando a gente fala em investimento para esses novos cargos, a gente precisa ter uma concepção muito maior que isso. Eu tenho que perceber que, primeiro, a própria deputada Tereza, o próprio deputado Paulão, eles comentaram aqui, o legislativo ele não pode onerar o executivo, tem que partir do executivo. E como é que parte desse executivo dentro de uma questão onde a gente tem cada vez menos investimento dentro da educação? Então, nós somos de um cargo que, na sua grande maioria no país, não em todos, mas são vinculados à educação. Em alguns espaços é vinculado à cultura. E nós somos vinculados à educação em alguns outros. Eu conheço a história de Alagoas, também a dificuldade de Alagoas, eu sei a dificuldade que tem de ter profissionais dentro desses espaços. Concurso público praticamente não existe, a gente tem que estar provocando o tempo todo. Então, ainda acho que para a gente conseguir chegar onde a gente quer, para a gente conseguir executar essa lei
que de direito a gente teria que executar, porque ela existe, ela é legítima, e ela é legítima em vários aspectos, legítima no sentido legislativo e legítima porque existe o cargo de bibliotecário profissional que hoje entende muito da situação, não só da questão da informação, mas na questão educacional e pedagógica, né? Eu tenho Paulo Freire como um grande mestre dentro disso, da nossa profissão, ela está envolvida dentro desse processo educacional. Vejo o papel da CNTE quando ele falou naquela live que vocês fizeram que todo profissional tem seu espaço, e realmente todo profissional tem seu espaço, mas acho que a gente precisa urgentemente fazer um trabalho, e vou de novo enfatizar, um trabalho de rede, um trabalho onde profissionais da educação, profissionais da biblioteconomia, eles trabalhem conjuntamente. A gente tem que fazer com que a sociedade entenda o nosso papel, e é a sociedade que vai provocar também o poder executivo. A sociedade provoca também, e é ela a grande provocadora do poder executivo. E a partir do apoio com o poder legislativo, com as câmaras, com os nossos deputados federais e estaduais, a gente vai conseguir executar alguma coisa. Mas, primeiro, a gente precisa entender que o nosso cenário não permite, neste momento, um investimento na educação. A priori, o investimento na educação ele está cortado. A gente está, cada dia, minguando esses valores, para que ele seja colocado em prática dentro das nossas escolas. A gente for para uma escola, a gente está agora criando um trabalho dentro do sindicato sobre as voltas às aulas com a pandemia. Como é que vai ser a logística das voltas às aulas com a pandemia? Porque tem escola que não tem pia funcionando, que não tem banheiro com água. Perfeito. Imagina internet. Imagina a biblioteca. A gente, na biblioteca pública, recebe muitos estudantes de escola particulares e escolas públicas. E eles ficam encantados com o trabalho da biblioteca pública. E é esse trabalho que a gente quer levar para a escola. Mas, para isso, a gente precisa ter ações políticas. A gente tem que realmente demonstrar à sociedade o nosso papel, a nossa importância, e é isso que vai provocar que essa lei ela seja executada. Aonde vai ter investimento? A gente não tem investimento na biblioteca pública. A gente consegue muita coisa da biblioteca pública, a gente consegue projetos de fora. A gente se senta... Eu sou hoje produtora cultural, tive que me inscrever como produtora cultural para a gente conseguir projetos que investam dentro da biblioteca pública, porque quase não existe recurso para a biblioteca. Por isso, a lei do livro da biblioteca é importante e que está sendo executada, para que tenha recurso para as bibliotecas públicas e escolares. É importante a criação de uma secretaria onde a gente estude, que use a biblioteca escolar como parte importante do processo educacional. Mas a gente, como um agente informacional. O que é a biblioteca, que eu considero hoje uma biblioteca? É um local de libertação, né? E qual é um governo como esse, fascista, vai querer que um espaço de libertação, de criação, né, ele exista como deve existir? Então, primeiro, a gente precisa derrubar o governo fascista, a gente precisa saber votar, a gente precisa saber eleger nossos governantes, para que não se criem só as leis, mas que elas sejam executadas com investimento financeiro. Porque criar é uma coisa, executar é outra, porque a gente precisa de orçamento. E a gente precisa desse orçamento para ter um concurso público, para a gente ter investimento dentro do cargo. E provocar o governo federal para que dê investimento às universidades federais, para que o curso de biblioteconomia ele também tenha investimento. Porque a gente não tem profissional suficiente para cobrir todas as bibliotecas, não. É impossível. Eu fui do conselho. Eu sei que a gente não tem para botar um bibliotecário em cada escola, nós não vamos conseguir, porque não existe investimento nas universidades federais que estimulem as pessoas a se formarem em biblioteconomia. As pessoas nem o nome sabem falar. Biblioteca é o quê? Biblioteconomia? Bibliotecário? Então, isso é um processo que a gente precisa realmente, sabe, arregaçar a manga com o profissional bibliotecário e a luta, e nos juntarem a pessoas
E as instituições, como conselho, como sindicatos e como as associações, para a gente ganhar espaço e mérito. E assim sim, a gente vai conseguir esses espaços de concursos públicos e bibliotecas particulares a executar a essa lei que ela é legítima em todas as suas posições. Perfeito. André, você falou muito bem, porque na live que eu tive com o professor Heleno, do CNTE, a gente debateu muito. A lei de responsabilidade fiscal, ela foi criada lá no governo Fernando Henrique, e tem um autor que eu li um livro dele, acho que é Joseph Stiglitz, ele foi presidente do Banco Mundial, A Globalização e seus Malefícios, as promessas não cumpridas dos benefícios globais. Parece que é esse livro que eu titulei. Então ele fala isso, que a gente está condicionado a pagar juros da dívida para banqueiro e tolher a questão da economia, da economia para pagar juros, amortização da dívida apenas, rolagem de dívida. E a gente tem eu falei isso com o Heleno, com o professor Heleno, essa concentração de mídia e renda, que é proibido no Brasil, está no artigo 220, parágrafo 5º, né, a vedação do oligopólio dos meios de comunicação. Então a gente vê que o sistema no Brasil está engessado. Voltando aqui, você falou muito, a pergunta e o que a gente deve ter entendimento, que a gente está numa diversidade, a gente está numa guerra, que o comandante, o general, infelizmente o Jair Bolsonaro é artilheiro, eu sou de artilharia, eu sou do CPOE, meu pai era militar, então eu estou numa crise de identidade, Tereza, deputada, tão grande. Tem hora que eu escuto um Creedence Revival, uma música do Creedence Revival chamada Fortnite Song, que eu fico debatendo como é que a pessoa não tem pulso para liderar numa guerra, porque a gente está vivendo uma chamada guerra assimétrica. A gente não conhece o inimigo. Então, da guerra assimétrica, tá certo? Não é guerra de guerrilha, é uma assimétrica, vem a guerra econômica, a guerra mundial, uma grande depressão. Essa pandemia, a gente mostra os gargalos, as debilidades. Mas a lei é uma questão, André, que você deve olhar diante dessa conjuntura que a gente vê adversa, movimentos já o governo ameaçando a democracia, né? O governo que tem ele mesmo presidente, a gente infelizmente tem ele como presidente, foi 27 anos como deputado, todos os filhos são parlamentares, então a democracia serviu para ajudar a família. Então como é que agora, quando chega nele nas questões, digamos, obscuras, ele quer afrontar a democracia? Claro que isso é um movimento, Tereza, deputada Tereza, deputado Paulão, adverso. A gente não está entendendo que criar uma lei como está querendo agora vai ser adverso, porque não vai ter estrutura. A gente está pensando, o Brasil está vivendo de mal a pior, onde se paga imediatamente 40 bilhões para banqueiro e tem gente, deputado, militar, aliás, militares, traficantes, recebendo o auxílio, enquanto o povo que realmente precisa não chega a esse auxílio. Então, veja só, o cenário é caótico, mas eu entendo que essa lei, ela tem um sentido bom de abertura de mercado, porque ela vai exigir a contratação nas escolas, o profissional bibliotecário. Vai onerar? Vai, mas aí a gente vai ter que olhar para o Brasil, a educação como investimento, não olhar como gasto. Claro que você está certa, André. Você tem que ter um orçamento público, ou seja, a previsão de gasto, porque se você não orçar e não gastar o que está orçado, vai fazer a chamada pedalada fiscal, vamos dizer isso, não pode, né? Você tem que ter fonte de receita, fonte de despesa e fonte de custeio. Deputado Paulão, nascido aqui nos Altos Coqueiros, né? Na terra dos Altos Coqueiros. É uma satisfação estar com o senhor, estou lhe conhecendo agora, mas eu gostaria do que foi conversado, dessa questão da crise pandêmica, depois da crise econômica e social, como a gente vê uma lei que vai obrigatoriamente chamar a contratação dos profissionais bibliotecários para os centros e bibliotecas, abrir abertura de vagas. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor está enxergando a questão econômica e esse pós-pandemia? Digamos, se a gente pode dizer assim, se existe essa questão pós-pandêmica. Vou cortar aqui meu áudio para não falar muito. Vai. Primeiro, em relação, a gente está aqui num debate com 4 lideranças, né? Todas experientes, Andréia, você, Tereza,
as pessoas que estão participando da live também, e querer um grupo que já tem uma caminhada razoável. A leitura que tem do mundo atual é que o processo da pandemia, isso eu digo através de um amigo, que é deputado federal, médico, infectologista, foi ministro da Saúde, que é o Alexandre Padilha, e ele participa de uma comissão externa e interna do combate à Covid, que tem interação com universidades, com fundações, que a probabilidade de você ter vacina até o final, até o final deste ano é pequena. Então, portanto, o isolamento social é o caminho que você tem que ter preventivo, no sentido de evitar ou diminuir a contaminação. Isso tem consequência na economia, sim, isso é real, tem consequência. O que não pode é ficar uma dicotomia como se a economia fosse mais importante do que a vida, né? Essa é uma questão. Então, a tendência é que a gente tenha consequência na economia no Brasil e no mundo, e no Brasil mais ainda. Qual é a lição que alguns economistas estão tendo, inclusive economistas conservadores? Verdade. É que os países que deram resposta ao combate à Covid foram países que tinham políticas públicas, tinham um sistema de saúde público. O exemplo, a própria China, onde começou a Alemanha e a Inglaterra. Os Estados Unidos é a maior potência econômica e não conseguiu dar resposta à Covid-19. É a maior potência bélica, consegue fazer uma guerra, mas não consegue combater o vírus. Então, começa a ter hoje o debate que vinha predominando da década de 80 até agora, dessa visão neoliberal, que teria que retirar o Estado das políticas públicas. E isso era a maioria no mundo, na academia, em todo local. Até uma parcela do movimento sindical comprou um pouco esse canto da sereia. Então, com a pandemia, o pessoal percebe que é necessário você ter um Estado como papel central na economia. Então, na saúde, esse sentimento está forte até pela elite nacional e internacional. Eles entendem que pesquisa de vacinas tem que ser universidades, fundações públicas, até porque se ficar na mão de privada é muito complicado. Muito bem. Aí eu pulo para a educação. Será que tem esse sentimento ou a gente vai conquistar? E dentro da educação, discutir a questão. Eu deixo aqui a reflexão. Então, a gente vai ter um cenário muito complexo. A ajuda emergencial que foi criada, o Bolsonaro não queria. O PT apresentou um projeto no salário mínimo, e foi a esquerda que tensionou ele colocou R$ 200, o relator chegou no máximo a 600, até 1.200. Agora, o que ocorre no mundo real, Tereza? Foi feita uma pesquisa pela Vox Populi, o Marco Ibra fez o debate com a gente do Diretório Nacional, e ele já tinha feito depois, pós-pandemia. O Bolsonaro não teve voto no Nordeste, do Maranhão à Bahia, foi a cidadela da resistência. Agora ele aumentou o seu percentual de admiradores no Nordeste. E sabe quem está dando esse suporte do Bolsonaro? A população mais pobre, o segmento DIE. E qual foi o motivador? Foi a ajuda emergencial. Ele não compreende que foi a luta do PT, da esquerda. É o Bolsonaro que está dando. Veja como é complexo o mundo real. Até porque, deputado, você queria inicialmente R$ 300, né? É verdade. Ele não queria nada. Ele queria zero. Isso. Aí começou com 200. Ele não queria nada. Aí vamos lá. Então, veja bem, eu estou colocando isso porque hoje tem uma política pública que até a elite, que era contra o Estado, numa visão clássica liberal, ele entende a importância da saúde. E esse combate que a gente está fazendo ainda foi o sistema SUS que está dando resposta. E a ideia que foi criada dos governadores, um consórcio do Nordeste e um consórcio científico coordenado pelo cientista Miguel Nicoleles, que é um dos maiores do mundo. Está entre os 10 mais inteligentes do mundo. Então, essa ideia articulada do Nordeste.
Aí eu estou colocando isso, por quê? Porque como é que funciona a cabeça do Paulo Guedes? A década de 80, o Chicago's Boy, lá do Chicago, Então, o que ocorre? Ele tem um projeto que eu não sei se vai ter correlação de força, e com essa aliança com o Centrão me preocupa muito, é ele retirar uma conquista que foi, ao longo de décadas, trabalhada, que foi o percentual de 25% para a educação. E com detalhe, o senador Calmon, que criou os 25% da educação, era da Arena. Ele não era MDB. E teve os 15% do Serra, do PSDB. Então, existem duas políticas públicas que, no orçamento de 100%, 25% é da educação e 15% é para a saúde. O que está querendo o Guedes, o Bolsonaro? Retirar o que ele chama, nessa visão clássica liberal, do engessamento orçamentário. E ele já começou com a emenda 95, na época do Temer, quando ele quebrou isso. Se ele retira essa obrigatoriedade de 25% da educação e 15% da saúde, pessoal, aí é acabar as políticas públicas da educação e saúde. Vamos ao mérito, para finalizar. Veja bem, 38%. As escolas particulares no Brasil, eu fiz o levantamento, tem 60 e poucos mil escolas. E pública tem 200 e poucos mil. Ora, a gente está falando em tese de uma classe média baixa, média e da elite que está em escolas privadas. Em tese, eu estou falando tudo em tese. Especialistas são vocês. Sabe qual o número de biblioteca que tem nas escolas privadas? 38%. Isso. E nas escolas públicas, 21%, pessoal. A elite brasileira não gosta de ler. Não é um problema de dinheiro, não, é de cabeça, de formação. O cara precisa ter um carro novo, ter um melhor modelo de smartphone, entendeu? Do que propriamente comprar um livro. Então, o símbolo nosso da Academia Brasileira de Letras, o cara que criou a academia, Machado de Assis, ele não tinha curso superior. Mas você pega os livros do Machado de Assis, são os mais complexos para a leitura. Perfeito. Uma figura que eu adoro e que é internacional, José Saramago, não tinha curso superior. Ele era técnico, ele não tinha curso superior. Foi Nobel da Literatura. Então, o que ocorre com esses dois exemplos? Né? De Machado de Assis, Saramago e outros. Eles tiveram uma formação da leitura. Então, veja bem, a gente tem uma elite fútil que não coloca o instrumento, o espaço de saber, que é a biblioteca. Então, veja bem, qual foi a provocação que eu levantei depois da fala da Andréia? A luta de vocês é fundamental, mas ela tem que extrapolar os muros do CRB. O CRB, não estou dizendo que vocês não estão fazendo, eu estou fazendo uma provocação, porque eu fui urbanitário, presidente do sindicato 2 vezes, fundador da CUT, aí tem uma experiência, mas a minha experiência, de repente, está já sem uso para hoje, mas eu gosto de provocar o debate. Veja bem, primeiro o CRB, ele tem que ter uma relação intrínseca com os sindicatos da educação, e André já falou do Sintec, isso é fundamental. Tanto o público como o privado. Mas vocês têm que extrapolar os muros da educação. Vocês têm que levantar esse debate para o movimento sindical. Vocês têm que discutir, mais complexo do que o movimento sindical, é o movimento de moradia. Então, aquele modelo de movimento sindical operário, que foi o cara que surgiu, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que na década de 80 a Volks tinha 30 e poucos mil, 40 mil funcionários, produzia 1.000 carros por dia. Hoje essa fábrica tem 8 mil funcionários e produz 2.000 carros por dia, porque o robô substituiu o homem. Então o local não é mais somente o espaço do local de trabalho, é o local da moradia, que aí todo mundo mora, independente de você ter home office, etc. Então, como vocês chegarem nesse debate, é a associação de moradores. Deputado. Deixa eu concluir, Jair, só para levantar. Eu estou colocando isso porque senão a gente fica muito elitizado.
A gente fica discutindo somente o movimento sindical e partido, mas a gente está indo à base dialogar com os pais, com o jovem que nunca viu livro. Então, a gente tem que descer para pegar a questão na massa. E aí vem o encaminhamento, que é o papel do parlamentar. O projeto foi aprovado lá atrás, no governo, na gestão de vários governos, mas principalmente o governo do Partido dos Trabalhadores. E aí vem essa modificação agora. O projeto já existe, como já, mas isso um conceito nacional. O que é que a gente vai fazer aqui em Pernambuco? Pernambuco, o PT tem uma aliança com o governo do Estado. Concretamente, qual é a pauta que a gente tem que fazer junto ao governador? Em Alagoas, o PT tem uma articulação e faz parte do governo em Alagoas. Qual é a pauta que tem em relação à biblioteca? Tem que discutir inicialmente. O PT e os partidos de esquerda, o centro-esquerda, tem vários prefeitos. E a Tereza levantou que tem um prêmio para isso. Então, tem que discutir dotação orçamentária, que prefeito ele é muito pragmático. Se tiver o prêmio, o reconhecimento, mas não é só o diplomazinho, não. Vai ter uma dotação orçamentária para aquele prefeito que assumiu, ele ganhar a estrutura, porque, veja bem, o prefeito ele consegue ter infraestrutura de construir a biblioteca, seja ela anexa ou ela separada. A pergunta que não quer calar, e a manutenção? O custeio. Hoje, o prefeito não quer dialogar com a gente. No passado, é o meu terceiro mandato como federal. Quando eu chegava para construir uma escola, quando eu apresentava um projeto de creche, quando eu apresentava uma UBS, que é a Unidade Básica, Antigo Posto de Saúde, agora o que é que eles querem que custeie? Nem equipamento eles querem mais. E aí vem, o RH, a mão de obra. Eu recebi, estava vendo vocês aí, o Aureliano entrou num chatzinho dizendo que Alagoas tem 5 profissionais ligados à biblioteca. Veja o número que ele botou aí para ver. Não sabia isso. Então, veja, falta profissionais. Aí o que eu deixo como reflexão, Jairo, Tereza, Andréia, já agradecendo o espaço de vocês, é o seguinte: vocês têm uma luta maior, que é a luta de várias políticas públicas. Vocês têm que sair do CRB. Eu estou colocando isso, provocando um pouco, no bom sentido. E essa pauta, ela não pode ser só nossa, só do Jairo, Andréia, Tereza, a gente, todo mundo aqui é aliado. Como levar isso para a sociedade? Principalmente alunos e pais. A sociedade ela tem que assumir essa pauta. Se não assumir essa pauta, pessoal, não tem ressonância no Congresso. Essa questão que o Jairo levantou, e finaliza a tua fala, Jairo. Não tem correlação de força da gente apoiar um projeto que eu sou favorável à tributação das grandes fortunas e à tributação do lucro e dividendo dos bancos. Então, se você tributar 40 bilionários, veja bem, vou repetir, se a gente tributar 40 bilionários no Brasil, em 3% da sua fortuna, a gente arrecada 67 bilhões. O que é que o Partido Novo faz? Ele cria um factoide que tem que eliminar o fundo eleitoral, que é 2 bi, e é fundamental para a democracia. Eu pergunto, qual de vocês vai ser candidato amanhã a vereador, prefeito, se não tiver fundo eleitoral? Vai ficar dependendo do Paulo Lema, que foi pelo golpe, que é a segunda maior fortuna do Brasil, e que investe em biblioteca, investe em fundação. A Fundação Paulo Lema, ela disputa com os estados, em Pernambuco e Alagoas, e vários profissionais são contratados, e o salário oficial é de 5, 7 mil reais, para fazer a cabeça da moçada, porque foi ele o gênio da Escola Sem Partido. Então, ele é bilionário, ele vira filantropo, aí começa a criar biblioteca e escola, porque sabe que o pessoal vai discutir o que o saber. Então, veja bem, essa discussão, o Congresso hoje não tem correlação de força e não tem compromisso, na sua maioria, mesmo que passe a taxação de grandes fortunas, o projeto para criar biblioteca, pessoal. Eles vão querer estradas, aplicar estradas, etc. Então, eu estou colocando que esse desafio é meu e seu, concordo com Tereza. Eu quero dizer, quero agradecer o convite que vocês fizeram, a participação da Andréia,
desculpa, o ato falha, André, a Joana falou tanto comigo que é dizer que fiquei muito feliz, o Jairo, Tereza, essa amiga e irmã, vocês de uma forma geral, e quero dizer que no Congresso sou parceiro da luta de vocês, certo? E vou contribuir no Estado com essa situação. Então, é importante o Sintear, o Simpro, a sociedade, envolver os estudantes. A UNE, ela tem que botar uma bandeira. Como é que a UNE não bota uma bandeira da importância da biblioteca no comércio estudantil? Deputado. A União Estadual dos Estudantes de Alagoas e Pernambuco. Então, é uma luta importante, fundamental, agora com o Vitor André, que admira Paulo Freire. Biblioteca no Brasil é um germe revolucionário. É por isso que eu estou nessa luta, para botar esse proto-fascista para fora, né? E para ninguém dizer que ninguém quer, agradecer com a palavra. Fora Bolsonaro. Um grande abraço. Boa tarde. Deputado, veja só, eu estou preocupado com o horário e com a condição da linha geral da live. O senhor tem compromisso? Tereza também? É isso, Tereza? Me responda. É isso? Você tem compromisso? Eu tenho um compromisso, mas aí vocês têm que avaliar, porque a gente está numa hora e meia da live. É isso, né? A minha outra live começa agora. Às 7h30. Eu já dei um sinal, estou entrando. Como eu estou aqui com o aparelho, aí eu já dei o sinal que estou entrando, mas não queria sair de muito espírito. Obrigado, muito obrigado, Tereza. A gente vai se comunicando. Foi discutir, ouvir o Paulão, ouvir a André, ouvir você, Jairo. Estamos na luta, estamos à disposição. Grande abraço para o CRB pela iniciativa e vamos à luta. E fora Bolsonaro. Ok, obrigado. Obrigado, Tereza. Eu gostaria de terminar a live falando aqui, né, que a gente tem as considerações finais, o agradecimento. Ficou compreendido a fala do deputado da importância de ter uma correlação boa. Essa lei, deputado, ela inicia agora a discussão e a gente vai ter outros atores. A gente vai somar um cabo de guerra aqui, quem quiser implementar a lei, ok? Agradeço a sua participação, tá certo? E gostaria de que a Andréa fizesse as considerações finais dela e dizer que a gente está fazendo essa provocação, a gente vai consultar outros parlamentares, outras instituições, fundações, que vai somar força para a gente concretizar a implementação de uma obra, de um projeto tão importante como dessa lei nossa, tá certo? Eu lhe agradeço muito, em nome do sistema, do Conselho Federal e os Conselhos Regionais, que está fazendo live para divulgação e conscientização disso, e a gente vai procurar vários atores. Eu, inclusive, já peço ao novo parlamentar que leve para o Estado de Alagoas essa discussão junto às suas bases, aos prefeitos, para a gente sensibilizar a implementação disso lá, das bibliotecas em Alagoas, e gostaria muito de sensibilizá-lo para outros projetos, como eu anotei aqui, criação do projeto Abraço à Biblioteca, ou como a gente implementar isso lá em Alagoas. Eu lhe agradeço muito, saúde e paz para você, Tereza também, a sua família, a indicação aí das leituras, né, de José Saramago. O último livro que eu li dele foi Caim. André, as suas considerações para a gente terminar. Deputado, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Saúde e paz, viu? Um abraço. Olha, primeiro, deixa eu agradecer de novo. Eu acho que foi ótimo ouvir Paulão, o deputado Paulão, maravilhoso ouvir Tereza, a deputada Tereza, que está sempre com a gente, está sempre nos apoiando nessas ações. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente precisa cada vez mais estar unido, né, como profissional, como militante, porque eu acho que a gente precisa arregaçar realmente, continuo dizendo, arregaçar a manga. A gente tem que se unir com o Conselho, com a associação, com os sindicatos, com o Conselho Federal,
com a sociedade. Eu acho que a sociedade é primordial nessa nossa luta. A gente tem que mostrar cada vez mais o nosso papel. Nós, bibliotecários, temos que nos mostrar cada vez mais. A gente tem que parar de estar sempre lá no processamento técnico ou escondidinho, só entregando a informação. A gente precisa estar no fronte de batalha, né? Nos unir, né? Eu quero agradecer ao Conselho por esse espaço, e quero dizer que o Sintep, o sindicato que hoje estou na direção, está disponível para que a gente possa discutir ações que possam desenvolver e apresentar melhor o que é essa profissão de biblioteconomia, o que é ser bibliotecário, para que as pessoas compreendam o nosso papel, compreendam a importância da gente estar com outros profissionais, agregando o trabalho pedagógico, né, que é tão importante, e continuo dizendo que neste governo não há interesse para isso, porque é libertador, e libertador não é interessante para quem está lá em cima, com o desejo de acabar com o que eles chamam de comunista, né, o que eles chamam de comunista virou palavrão, ser comunista é palavrão, né? Então, assim, a gente precisa mostrar uma sociedade libertadora. Para isso, a biblioteca, ela faz um grande papel, e para isso, esse governo, ele não faz esse papel. Então, estamos agora, daqui a pouco, nas eleições municipais, vamos saber votar, depois a gente vem com outras eleições, fora Bolsonaro, que venha a educação, que Paulo Freire continue sendo a nossa representação como um papel de educador e como um papel de qualquer pessoa que valorize a educação. Então, vamos nos unir, estamos disponíveis. Acho, como o deputado Paulão falou, vamos envolver os estudantes, porque eles sabem o papel da biblioteca, eles conhecem, eles gostam da biblioteca, eles sabem o que é esse espaço. Vamos envolver os estudantes, vamos envolver os bibliotecários, vamos envolver profissionais de todas as áreas. Porque todo profissional, para se formar, passou por uma biblioteca. Sabe por quê? Na faculdade ele usou a biblioteca, na sua grande maioria. Ele conhece o profissional bibliotecário, ele sabe do que ele é capaz. E nós, bibliotecários, sabemos do que a gente é capaz. Então, vamos acreditar na nossa profissão. Mas como é que a gente acredita? Lutando. Então, vamos estar no fronte de batalha. E aí eu convido a todos para que a gente possa fazer isso conjuntamente. Conjuntamente com todas as instituições sérias que sabem o papel de uma boa educação, o papel da educação pública, o papel desse profissional que é o educador, o profissional bibliotecário que trabalha com a informação em diversos suportes, em diversas áreas, e a gente sabe disso. Então, eu agradeço e acho que o CRB4 está fazendo um ótimo trabalho, agradeço essa gestão, e vamos lá, vamos nos juntar e vamos nos reunir, vamos fazer um papel que a sociedade conheça, sim, a nossa profissão e dê valorização a ela. Ok, perfeito. Deputado Paulão, novamente, muito obrigado. A gente vai ter que... Isso aqui, deputado, isso é um start, isso é um começo, isso não terminou agora, porque a lei começou a vigorar em 2020, a lei agora em maio, e a gente vai fazer esses encontros, vai chamar o Ministério Público, vai chamar as fundações, universidades, empresas que queiram contribuir de alguma forma. Eu penso até, inclusive, numa lei de incentivo fiscal para as bibliotecas, para isso aí, entendeu? A gente vai, a partir de então, formando caldo, botando caldo nesse feijão, entendeu? Vai começar a pegar musculatura. Bom, eu desejo a todos, a André, ao senhor, saúde e paz nesse momento pandêmico, a gente vai passar e superar isso, logo, a gente é muito mais do que isso, um vírusinho, a gente vai ter que entender esse inimigo invisível, a gente vai ter que superá-lo, combatê-lo, vencê-lo, e deixo uma música para vocês, chamado, um italiano, do Piccini, que Luciano Pavarotti fala, que canta, chamado Nessun Dorma, que ninguém durma, tá certo? É fantástico, se vocês puderem escutá-la, Nessun Dorma. Então, eu deixo a mensagem para vocês, a gente vai ter outros encontros, vai debater mais sobre isso, vai começar a buscar meios de realmente concretizar, tirar do papel e implementar.
Forte abraço aos profissionais de saúde, a todos que estão aqui nos ouvindo, os profissionais que estão aí no fronte de batalha nessa crise pandêmica. Deputado, muito obrigado. Andréa, muito obrigado. E a gente terá outros encontros, a todos que nos ouviram e tiveram a paciência de nos escutar, e a gente vai agradecer. Até mais, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.